A maior contratação da história do Bahia deixa o clube sem deixar saudade. O lateral esquerdo equatoriano Chaves, de 21 anos, custou cerca de 18 milhões de reais, o maior valor pago por um clube do Nordeste por um jogador. Só que ele não rendeu. Muito encantado, muito gostoso, muito bom museu, la verdad que é impressionado. Esperando fazer história igualmente aqui neste clube maravilhoso. Por empréstimo de 5 meses, Chaves vai defender o Independiente del Valle, clube que o revelou. A ideia do Bahia é dar mais minutos ao atleta, que possui contrato com o tricolor até o final de 2027. O time de Renato Paiva conta hoje com Camilo Cândido, Matheus Bahia e Rian para a posição. Em 2023, pelo tricolor baiano, foram 29 jogos e 1 gol marcado, além de 2 assistências. Bem abaixo da expectativa gerada pela contratação. Meus amigos, que situação complexa essa do Chaves, porque ele chega muito bem recomendado como um dos 5 laterais mais promissores do mundo, segundo o CS Football, que é um centro de inteligência internacional de futebol, então dados na história, mas não consegue se encaixar, né? Falam que ele teve problemas de adaptação, jogador jovem, equatoriano, nunca tinha saído do país, vem pra cá e agora retorna por empréstimo pro Equador. Eu, pelo menos, não entendi muito esse movimento. Acho que pra adaptação dele seria melhor emprestar pra um time aqui do Brasil, mas queria saber de vocês, dava pra ter insistido mais, era pra emprestar aqui pro Brasil, era pra ter vendido de vez, o que vocês acham desse negócio? Não devia nem ter vindo. Primeiro, para começar a história. Um amigo meu, o Wellington, ele diz sempre, quem trouxe Chaves para o Bahia devia ser preso pelo que ele fez. O jogador mais caro da história do futebol nordestino. Porque foi um dano que foi prestado, um prejuízo enorme ao Bahia. Então esse Chaves, que não jogou nada, o Bahia queria um lateral esquerdo, fechasse o olho e fosse em São Paulo, buscasse no Brasil, não precisava sair para o Equador. Claro que deve ter tido o dedo do seu Renato Paiva, que foi jogador dele. E nego dizia, não, esse jogador joga muito e tal. Por que os times da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha não vieram buscar esse talento que o Bahia trouxe para aqui? Brincadeira. Então, por que o Internacional trouxe um equatoriano agora? O Ener Valencia, esse é bom. Esse é um atacante, disputou a Copa do Mundo, tem um currículo bom. Agora, e de outros equatorianos que estão no Brasil. Esse aqui negou fogo. Você se lembra de Jordi Caicedo? Grande. Quase foi pra Copa. Outro equatoriano que veio para aqui. Esse de triste memória para a torcida rubro-negra. Então, 2 que vão ficar, que vieram do Equador para cá e que não acertaram. Sem procuração, diz que o advogado tem que ter procuração. Diz não, o advogado tem que ter procuração e aí, como eu sou advogado, vou sair em defesa. Eu vejo a contratação de Chaves como uma boa contratação. Assim, me perdoe, viu, Sandro? Está discordando de você tanto, a gente não tem esse contato. Quando houve a contratação, eu gostei também. Quando houve a contratação, porque contra números não há argumentos. Ele fez uma grande temporada, um dos 5 laterais mais promissores do mundo. Então, assim, o Grupo City apostou naquele momento e fez um investimento muito alto que tinha tudo a dar certo, um jogador que seria uma grande contratação para o Esporte Clube Bahia. Já diz o nosso querido Paulo Cerqueira que contratação é sempre um ato de risco, lógico. Teve a questão de adaptação, teve a questão de chegar no Brasil e não conseguir render o futebol que se esperava, mas assim... Eu não vejo como um erro crucial do Bahia na contratação do Chaves. E concordo nesse momento de estar saindo. Concordo com você, William, quando fala assim, mas é questão de adaptação, poderia emprestar para um outro time aqui do Brasil, talvez até de expressão menor do que o Bahia. Expressão maior do que o Bahia hoje seria muito complicado, que aí eu coloco o Bahia já no mesmo nível de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, porque é grande no sentido do poder aquisitivo, poder econômico. Mas eu concordo nesse ponto. Deveria emprestar para um time do Brasil, mas a chegada do jogador era um jogador muito promissor, fez uma grande Libertadores, fez uma boa temporada. Jogou em seleção de ganhou base a Sul-Americana, jogou Sul-Americano, tudo bem, mas aqui não encaixou no time do Bahia. Não encaixou, é verdade. Mas agora, antes de Ed, a questão são 5 meses de empréstimo, ele fica lá até o fim do ano. Consultei, inclusive, a assessoria, não tem opção fixa de passe, então...
Se o Del Valle quiser o jogador, vai ter que negociar com o Bahia, não tem um valor fixo para a compra em definitivo do jogador para voltar para lá. Essa mudança será que em 2024 ele ainda tem espaço aqui para ser testado? Será que ele passa 5 meses fora e volta já adaptado ao futebol do Brasil, mesmo não jogando no Brasil? Então, são várias questões. Seria o correto isso que você disse. A situação do Chaves, na minha ótica, eu já penso o seguinte, eu não gosto muito de analisar o jogador, porque quem traz o jogador é quem tem que ser responsabilizado. E eu acho que a direção aqui do Grupo City, né, porque é aquela história, o Bahia é uma filial e a matriz fica lá longe, certo? Então, as pessoas que foram colocadas aqui do City para cuidar do futebol do Bahia, elas já demonstraram N vezes que são incompetentes. Elas não sabem nada de futebol, essas pessoas. Porque você manter um treinador, porque o problema não é o Chaves, certo? Eu acho que o problema não é apenas o Chaves. Ele tem uma parte ofensiva muito boa, tá? Mas a parte defensiva dele deixa a desejar. E esse esquema que o Bahia joga, nem lateral esquerdo, nem lateral direito do Bahia vão ter produção nunca. Gilberto não era um grande jogador. Você viu a partida que o Gilberto fez contra o São Paulo? Que coisa horrorosa, que coisa triste. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que o grande problema do Bahia está fora do campo e não dentro do campo. Ajustando isso daí, porque você fez no seu preâmbulo, você disse assim, existe aí pessoas falando de que a possibilidade do treinador sair, já fala até o nome de Rogério Ceni, do próprio treinador do Flamengo que sairia para vir para o Bahia. Umas coisas loucas que assim, eu não confio muito. Eu não tinha ouvido, não. Eu não confio muito nessas rádios escutas de torcedor, né? Dos caras, os influencers tricolores que ficam aí falando um monte de coisa em seus canais, tá? Eu não acredito, eu acredito na fonte oficial. E a fonte oficial diz que o trabalho do Paiva foi escolhido pelo City para ser estabelecido durante um bom tempo. E ele mesmo, em suas entrevistas, ele disse, quem me contratou foi o City, quem me mantém aqui no trabalho é o City que me contratou, é o City que vai me mandar embora. Eu não acredito que ele vai ser mandado embora. Eu vi uma vez de Zezé Moreira, quando cobriu o Bahia, era repórter, uma coisa, treinador ganha jogo e perde jogo. E às vezes você tem uma mão de obra boa, qualidade no material humano e não sabe colocar em campo. Não sabe arrumar, botar as peças nos lugares. Isso pode estar acontecendo no Bahia. Acho que o time do Bahia não é tão medíocre, não. Claro que não é. Tem coisa pior do que o Bahia aí no Campeonato Brasileiro. Mas a posição do Bahia é uma posição desesperadora. Acho que na mão de um treinador bom, esse time funciona.